Olá, meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, a aula de número 21, nós mostraremos o processo de exportação de dados do Revit para o Microsoft Excel e a automatização de planilhas no Microsoft Excel. Bom, nós iremos agora iniciar uma etapa muito importante, que é a elaboração de uma planilha orçamentária. Então, o intuito aqui é a gente mostrar o quanto que a utilização do Revit otimiza o nosso trabalho, tá? E a gente vai tentar sempre estar fazendo um paralelo com situações reais para que fique facilitado o processo de entendimento aqui. Então, nós vamos descer aqui, eu vou mostrar para vocês que nós temos aqui uma planilha chamada levantamento de serviços, tá? E essa planilha, a gente já organizou essa planilha de forma que os serviços fiquem todos organizados em etapas, tá? Isso facilita o processo aqui de entendimento. Então, como a gente mostrou na aula anterior, a gente tem, as etapas, a gente tem inicialmente os serviços iniciais, os serviços preliminares. Então, antes de entrar na planilha, eu vou aqui mostrar para vocês como é que a gente faz esse processo. Então, esses serviços iniciais, serviços técnicos, normalmente não se levanta no programa, né? A planilha orçamentária, ela, ela não o intuito do Revit não é fazer o levantamento da planilha completa, a gente tem que fazer essa planilha em um outro aplicativo, né? Ou até num outro programa, até uma extensão do Revit, uma extensão num outro programa que é o Navisworks, você faz isso com mais detalhes, mas vocês vão ver o quanto que é o programa que agiliza o nosso trabalho. Então, nós vamos iniciar aqui nos serviços iniciais, tá? Nos serviços iniciais, nós temos serviços preliminares, né? Se você tiver demolições a fazer, então é possível lá no programa a gente modelar um elemento que vai ser demolido, a gente tem lá uma característica nas propriedades do material, eu posso colocar se ele é uma fase existente, se é uma construção nova, se é uma construção a ser demolida. Então a gente consegue mensurar isso. E a gente consegue, inclusive, quando a gente faz essa classificação por fase, eu consigo colocar no item, por exemplo, se eu tiver que fazer uma medição de obra, eu consigo colocar lá um item, por exemplo, como já medido. Então a gente consegue separar o que foi medido, o que não foi medido, o que está demolido e o que não está demolido, tá bom? Nossa construção ela é totalmente nova, então a gente não vai ter nenhum desses itens aqui. A gente está mostrando aqui como que você orça na prática cada elemento desses, tá? Então, uma demolição ela pode ser por metro linear, pode ser por metro quadrado. No caso de viga, pilares, a gente faz por metro linear. Se for uma construção, uma parede, a gente faz por área. E também volume se envolver retirada de material. Então, nós vamos começar aqui com a limpeza do terreno, que é o que vai ter no nosso projeto, tá? Então, a limpeza do terreno, a gente pode definir aqui a limpeza como a limpeza manual, a limpeza mecanizada ou a limpeza mecanizada com retirada de entulho. Bom, mas como que eu vou definir, para que eu tenho que diferenciar esses três tipos de limpeza? Porque cada uma dessas limpezas tem um custo específico. Então, na hora de eu definir a planilha, eu tenho que definir um custo unitário. E esse custo unitário vai depender, então, dessa definição, né, do detalhamento do serviço. Então, a gente tem aqui, se a limpeza envolver, se só for a limpeza, vai ser por área, tá? Se a limpeza envolver retirada de material, a gente tem que calcular aí o metro cúbico. Então, tem uma norma, né, que estabelece como que você faz esses levantamentos, né, qual que é a sequência. Então, tem que ficar muito atento. Mesmo as planilhas, a gente vai mostrar daqui a pouco, as planilhas que a gente utiliza para pegar referência de preço, essas planilhas orientam, né, como que a gente faz esse levantamento, ou seja, se é por área, se é por volume, então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Então, o projeto é esse aqui. A grosso modo, a área de limpeza do terreno seria a área do terreno. Então, se o meu terreno tem 12 por 20, seria 12 vezes 20, né? Só que eu tenho que considerar, e aí o Revit, quando a gente faz um levantamento, por exemplo, no AutoCAD, a gente pega por área. Então, seria 240 metros quadrados.
Só que o Revit, eu consigo fazer esse levantamento mais preciso, ou seja, considerando a inclinação do terreno. Então, a gente vai fazer esse levantamento, então, considerando a inclinação do terreno. Então, nós vamos voltar aqui para o Revit. E aqui no Revit, quando a gente modelou o terreno lá no início, não sei se vocês lembram, nós desenhamos o terreno original, tá? E esse terreno original, e se eu vier aqui, por exemplo, na planta de terreno, nós deixamos ele visível aqui na planta de terreno. Agora eu não preciso mais desse arquivo de CAD, eu vou dar um HH aqui no arquivo de CAD. Posso colocar aqui realista, a gente vai ver que tem um terreno que ficou em cinza aqui, aquele terreno que nós modelamos originalmente, né? E falamos que ele era resistente. Quando a gente fez isso, o programa, eu fiz uma planilha aqui para que ela levantasse esse quantitativo, né, da área desse terreno. Então, se a gente vier aqui em serviços preliminares, tem um levantamento aqui, que é o 1.1, que é a quantidade, né, da área do terreno que nós definimos lá, que deu, ou seja, era para dar 240, deu aqui 241,20, considerando aí a parte inclinada desse terreno, tá? E aqui tem alguns custos, né? Então, quando a gente coloca aqui um custo unitário, ele coloca um custo total. Então, para definir esse custo unitário, eu tenho que utilizar planilhas de referência e eu vou mostrar para vocês, então, como fazer isso. Então, para a gente consultar preços, né, a gente tem uma série de planilhas de referência, tá? A gente, principalmente para órgão público, tem uma planilha que tem uma legislação que define que a gente obrigatoriamente tem que utilizar os preços definidos pela Caixa Econômica Federal na tabela chamada tabela SINAP, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui onde é o endereço, né? O endereço é esse aqui. E você, então, consegue fazer download das planilhas. E aí, essas planilhas, elas são atualizadas temporariamente, tá? Então, na data de hoje, aqui, 26/2/2024, a gente tem essas planilhas aqui disponível, tá? E tem a planilha com desoneração e a planilha não desonerada. Por quê? Porque em alguns momentos o governo ele faz a desoneração de alguns impostos, então os custos reduzem, tá? A gente vai utilizar aqui a planilha não desonerada, tá bom? Para que a gente entenda melhor isso aqui. Então, essas planilhas, aqui no site da Caixa, a gente tem uma série de publicação que facilita o processo de entendimento, né? Como fazer levantamentos. Então, quem mexe com orçamento, é importante que consulte aqui, tem muito material interessante aqui para a gente entender como é que é o processo de orçamentação, tá? Eu já baixei temporariamente aqui a planilha, só para mostrar para vocês. Eu até baixei a desonerada aqui, mas a gente vai utilizar a não desonerada. Quando você faz o download, vai vir um arquivo compactado, tá? E nesse arquivo você tem ele no formato Excel e no formato PDF, tá bom? Então você pode utilizar os dois arquivos. Nós utilizamos aqui o formato Excel porque nós vamos automatizar esse processo de orçamentação. Quando você pega aqui, você tem um relatório de insumos e um relatório de composições. Qual a diferença de insumos para composições? Quando você pega o preço do insumo, você pega o preço do material. Então, imagine, você vai construir uma parede, você vai pegar o preço do cimento, da areia, da mão de obra, né, pedreiro, servente. Então, você vai calcular o custo total, mas também a quantidade de insumos que você vai precisar. Quando você vai fazer o que a gente chama de orçamento sintético, você não vai fazer um detalhamento de quantitativo de materiais, você quer saber o custo. Então, nós vamos aqui, para facilitar, a gente tem outros módulos aí que a gente mostra como que fazer esses orçamentos detalhados, né, com insumos, mas aqui a gente vai fazer o orçamento sintético, né? Em muitas situações, em órgãos públicos, você tem que fazer também a planilha analítica, a planilha detalhada. Então, a gente utilizou essa composição aqui de sintético, tá? E depois a gente vai mostrar essa planilha aberta aí, né? A gente tem uma série de informações aí nessas planilhas. Uma outra também, e aí lembrando que o SINAP é de abrangência nacional, tá? E a gente pode
regionalizar. Então, eu estou pegando aqui os preços para Minas Gerais, tá bom? Se a gente quiser, por exemplo, agora uma outra planilha, que é a planilha que a gente vai mais utilizar aqui, é uma planilha do estado de Minas Gerais, e aí cada estado deve ter a sua planilha, tá? Nessa planilha, a gente tem aqui também a mesma forma. Essa planilha é de abrangência estadual e ela tem definições de preços para cada região de Minas, ou seja, ela divide o estado, né, em regiões, e aí você define região leste, região, né, oeste. Então, para cada região você tem ali uma planilha. Você tem a planilha também com desoneração e a sem desoneração, e também em formato PDF, em formato XLS, ok? E temos ainda uma outra planilha, uma outra fonte aqui, que é uma da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a SUDECAP, que essa é de abrangência bem regional, ou seja, uma abrangência mais aqui na região de Belo Horizonte, e você também tem preço. Então, como nós estamos tentando regionalizar, pegamos inicialmente uma planilha de abrangência nacional e mostramos como que você pega um custo que é específico para a região de Minas Gerais, pegamos uma que abrange Minas Gerais toda e define cada região de Minas Gerais, e pegamos agora uma outra que é específico para um determinado município, que tem uma abrangência mais aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, essas planilhas aqui também tem a mesma coisa, tem a planilha com desoneração e a sem desoneração, tá? E a gente também consegue fazer o download aí. Então, eu vou abrir para vocês agora uma planilha, né? Essa planilha a gente disponibiliza para vocês também, caso vocês queiram fazer o curso. E nessa planilha, nós já organizamos aqui ela com as informações que a gente vai trabalhar. Então, já definimos a planilha aqui com os itens já organizados. A gente pode inserir linhas se a gente quiser aqui, ou excluir linhas. A gente vai definir a fonte de onde a gente tirou os preços, o código, né, dessa fonte, as etapas organizadas aqui. Então, nós vamos definir, as etapas já estão organizadas, né, de acordo com a estrutura analítica de projeto, com EAP, para esse projeto. E aqui nós vamos colocar as atividades, né, os serviços que estão dentro de cada etapa. Aqui nós vamos colocar a unidade, a quantidade que a gente vai extrair lá do Revit, o custo unitário, e aí ela está aqui automatizada para calcular o custo total sem BDI e o custo total com BDI. Então, nós colocamos um BDI aqui de 27%. Então, lembrando que BDI é a sigla de benefício de despesas indiretas, isso tem um processo de cálculo, vocês têm uma fórmula de calcular isso, né? Tem um processo que você leva em conta aqui lucro, despesas financeiras, despesas comerciais, riscos do empreendimento, ou seja, são custos que não estão atrelados diretamente à obra, mas que a gente precisa considerar. Custo com a administração central, ou seja, se você tem uma empresa, você tem um escritório central, você tem custo, então você tem que atrelar esse custo ao custo da obra. Então, esse BDI tem uma aula específica falando como é que calcula BDI, qual que é as taxas, né? Normalmente esse BDI vai de 25% a 35%, tá? Então a gente colocou aqui o custo com BDI e sem BDI, tá? E a gente também, nas planilhas de referência, tem que observar se o custo que a gente está pegando está com BDI ou sem BDI, tá bom? Então, conforme a gente tinha falado, nós colocamos aqui de forma organizada a planilha do Sinar. A gente pegou aqui a referência de 2023. A gente já deixou ela aqui organizada de forma que deixamos aqui apenas o código, coluna de código, a coluna da descrição do serviço, a coluna de unidade, a coluna de custo, tá? Esse custo aqui é o custo unitário. Fizemos a mesma coisa em relação à planilha CETOP, né, do estado de Minas, o código, a descrição do serviço, a unidade, o custo unitário, e da SUDECAP também nós fizemos a mesma coisa. Então está aqui já organizado e a gente pode buscar os preços em cada uma dessas planilhas de acordo com a necessidade nossa, tá? E aqui nós colocamos uma planilha que a gente chama aqui de informações importadas, porque se eu quiser importar as tabelas lá do Revit, é possível, então, eu importar essas tabelas. Então, vou mostrar para vocês, então, como é que é o processo, né, de importação de dados do Revit. Vamos voltar aqui no Revit.
e vamos então exportar essa tabela aqui, tá? Em alguns momentos a exportação da tabela é interessante, em outros momentos nem tanto, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão vir aqui em arquivo vocês vão vir aqui em exportar, e quando vier exportar, vocês vão em relatório, tabela, e vão exportar. E ele está falando aqui, perguntando qual que é o formato que você quer exportar. Eu vou exportar aqui, eu vou colocar em downloads, tá? E eu quero colocar em formato de TXT, porque fica mais fácil, então, para a gente abrir, tá? Vou colocar em TXT. O outro formato é o formato de Excel, mas muitas vezes ele não abre, então tem que ver se o seu Excel vai conseguir abrir esse arquivo ou não. E aqui eu posso colocar aqui levantamento de terreno. Então, salvei. Pronto, exportei. Se eu vier agora no Excel aqui, na verdade eu vou buscar esse arquivo, vou vir aqui Downloads. Esse arquivo já está aqui, o levantamento de terreno. Vou clicar sobre ele. Vai abrir um arquivo TXT, é um arquivo em formato de texto. Vou dar aqui um Ctrl C. Posso voltar aqui no Excel e dar um Ctrl V. Então, essa planilha já está aqui copiada. Então, as informações estão aqui, a quantidade eu não preciso, eu posso excluir, né? Então, a célula não está organizada. Então, aqui está a quantidade. Então, eu vou pegar, dar um Ctrl V aqui, cortar, colocar aqui que a quantidade é essa. Aqui eu vou colocar a etapa da obra, não, aqui é o custo que eu defini lá, eu vou esquecer esse custo, porque eu vou pegar esse custo aqui. A unidade, tem que ver a unidade que estava lá no Revit, olha lá, metro quadrado, então eu vou pegar metros quadrados aqui. Assim, eu poderia até colocar a unidade lá também, tá? Mas assim, esse processo aqui não é um processo tão interessante, não importa tanto aqui. Eu posso colocar a etapa da obra, código, mas assim, eu estou só mostrando para vocês como que como exporta e importa, né, esses dados lá do Revit. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar aqui na planilha pronta. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar aquele serviço de levantamento de limpeza, tá? Então, para isso, nós vamos pegar, vocês vão ver que a maior parte do serviço nós vamos pegar aqui no Setup. Eu acho uma planilha mais fácil de trabalhar, ela não tem tanta diferenciação, né? Mas se vocês forem utilizar a Sudecap e o Sinap, tem que ver o que está previsto em cada metodologia. Então, ó, no Setup, eu vou vir localizar esse serviço, tá? Então, para localizar, o que eu faço? Eu posso vir aqui em localizar, tá? Ou então eu posso vir digitar aqui Ctrl L, que é o localizar também. Estou com o Excel aberto aqui. Então, eu vou digitar aqui limpeza. Vou colocar só um termo, porque quanto mais termos eu colocar aqui, pode ficar complexa a localização. Peço para localizar. Olha, ele localizou. Eu posso vir aqui e pedir para localizar tudo relacionado à limpeza. Vou abrir essa janela. E aí, olha, ele apareceu tudo que está relacionado com a limpeza, ele listou aqui. Então, eu quero limpeza do terreno. Vou clicar aqui em limpeza do terreno. Quando eu cliquei aqui, ele já localizou, tá? Então, aqui está a limpeza do terreno. E aí, aqui que eu vou definir o que eu quero fazer. Olha, a limpeza do terreno com rastelamento e queima. Eu quero a limpeza do terreno com capina. Uma limpeza do terreno com... Então, ou seja, eu vou definir aqui que tipo de limpeza eu vou querer, né, na minha obra, tá? Qual tipo de limpeza que eu vou querer. Então, imagine que eu queira essa limpeza aqui. Então, eu vou mostrar aqui um processo, então, de como a gente automatizar isso. Então, eu já sei que a linha que eu vou trabalhar é a linha 18 aqui. Vamos voltar para a planilha pronta. Nós vamos colocar qual que é a fonte que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com o Setup, tá? Então, eu vou colocar aqui Setup. Qual que é o código? Olha, o código, eu volto no Setup, é essa atividade que eu estou trabalhando aqui, o código é esse. Pronto. Qual que é a descrição do serviço? Eu ponho igual, vou vir aqui no Setup e vou vir aqui em capina manual, colocar a descrição. Olha, o texto ficou cortado, clico aqui para ampliar a tela. A unidade, posso vir aqui. Na verdade, aqui eu poderia até facilitar aqui, eu poderia até arrastar para cá. Olha, se eu arrastar, ele vai pegar ali a unidade, o custo, só que a quantidade não é essa, tá?
Então, esse custo, talvez o mais fácil aqui é vir pegar um por um, que fica com menos erro. Então, a unidade é essa, a quantidade nós vamos pegar no Revit, tá? O custo unitário, vou pegar aqui o custo unitário também, que é esse aqui, tá? Olha, a quantidade, como eu importei, eu posso vir aqui igual, posso aqui informações importadas e colocar a quantidade aqui, que é essa aqui. Pronto. Isso já, a planilha já calculou aqui de forma automática e facilitou. Então veja aqui que a única informação que eu peguei foi a quantidade. Então, se eu não quiser importar esses dados, eu posso simplesmente vir aqui no Revit e falar, a quantidade é essa, 241,20. Eu vou lá e digito a quantidade, tá certo? Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado e aguardo vocês então na nossa próxima aula para a gente dar sequência aos nossos trabalhos.